disputado. Na época eu tava muito próximo ao Pablo Marçal, né? Vai continuando que eu vou fazer só um stories aqui. Ao vivo, enquanto você tá rodando, eu vou fazer o stories aqui. E ali eu me conectei com o Pablo Marçal, foi daí que eu fiz o meu primeiro lançamento e tudo mais. E aí, do nada, vem um convite, né? Peraí, você conheceu o Pablo Marçal assim, do nada, assim? Como é que foi? Eu fui num treino, eu dava mentorias já na época e tudo mais, e aí uma mentorada minha chegou pra mim e falou, cara, segue esse cara, ele fala muito, tipo, tem muito a ver com você e tal. E aí eu segui o cara. Só que sabe quando você segue e você não dá muita moral? E aí eu fui no evento do Gary Vee, que quando Gary Vee é top. Quando o Gary Vee foi, acho que foi a primeira vez que ele foi pro Brasil. E aí foi no evento do Gary Vee, o Gary Vee palestrou, do nada entre o Pablo Marçal. E aí eu vi a palestra dele, cara, foi muito top. Fiquei compenetrado, assim, falei, cara, esse cara é muito bom. E aí eu vi que ele estava dando algumas palestras gratuitas em Alphaville. E aí eu fui nessa palestra gratuita. Aí, Isso em que ano? 2019. Então o Pablo também não estava estouradão igual ele tá hoje, né? Não, o método IP era para tipo 100 pessoas. E aí ele deu a palestra, tudo, e aí eu comprei o método IP, comprava lá à vista, já ganhava todos os livros, aí levei os livros para assinar e dei um doorsil para ele. Falei, ó, tem um produto na Polishop, participei do Shark Tank. E ele ficou bastante interessado. E ali a gente se conectou. E aí, depois que eu fiz o curso, veio uma mensagem para mim. Na verdade, durante o método IP, eu não tinha experiência espiritual nenhuma, né? Na verdade, eu achava que eu era o Deus da minha vida. Então, era esse o Diego até 2019. E ali eu tive uma experiência espiritual muito forte. Eu ouvi, assim, como se fosse a voz de Deus falando para mim que era para eu ir para Alphaville, que tinha grandes planos, grandes projetos para mim. Legal, eu tava bem em Campinas, eu tava tranquila, né? E aí eu falei, tá bom, voz, né? Chama de voz. Tá bom, se é para eu ir para Alphaville, vai aparecer um convite, vai aparecer alguma coisa, alguma oportunidade para eu ir. E aí a equipe do Pablo Marçal entrou em contato comigo. A gente está contratando consultor comercial e tal, queremos você na parte de vendas e tal. E minha empresa já estava totalmente estruturada, já tocava sozinha, né? Para mim a operação era muito fácil, porque eu produzia e entregava no CD da Polishop. Eu não tinha que fazer marketing, não tinha que fazer vendas, não fazia nada. Eu falei, beleza, eu topo. E aí eu fui para ganhar R$1.000 para fazer a parte comercial. E fui quietinho, sem contar quem eu era, sem contar nada para ninguém e tal. E ali desenvolvi, obviamente performei muito bem, vendi pra caramba e tal. Chamei a atenção dele, ele me convidou para ser sócio numa operação de franquias que ele queria fazer e tal. E aí ele chega um convite, comecei a conviver muito com ele, eu abria todas as palestras dele, eu falava, passei Réveillon na casa dele em Goiânia, então a gente ficou muito próximo. E aí veio um convite, ele falou, a gente vai para a África fazer uma missão. E eu falei, África, fazer uma missão que... né? Convite inusitado. Não, vamos embora, tal, fui. E aí cheguei lá na África, irmão, tudo que eu pensava sobre o mundo caiu por terra. Um campo de refugiados, a galera não tem água, não tem nada, não tem luz elétrica, não tem banheiro. E falo, caramba, cara, como eu sou abençoado, né? E você foi, que país que foi? Isso foi em Angola. Em Angola. Um lugar que chama Cabizungo, ali do ladinho de Angola, do ladinho de Luanda. E aí, o Pablo, ele é sempre desse jeito, né? Ele ia dar o método IP para os refugiados. Lá eles falam português, né? É sério, velho? Deu o método IP para os refugiados? Para os refugiados. Bacana, aí velho. juntou aquele monte de refugiado, deu 9 horas da manhã, que era o horário que ele marcou, chegou uma mensagem no meu celular, lindão, começa aí. E aí comecei o treinamento. Olha. Só que não tinha apostila, não tinha nada, a gente estava em Angola, né? E aí eu lembrava de cabeça, primeira matéria, corpo, alma e espírito, vamos embora. Comecei, da primeira matéria, e vai. Segunda matéria, eu lembrava, irmão, e a terceira? Não lembro até hoje. Deu branco, assim. Aí eu comecei, a propósito, e vambora, e sei que lá, e princípio, semeadura e colheita. E comecei, cara. 9 horas, 10 horas, 11 horas, meio-dia. E nada desse Pablo chegar. E eu Caramba, lá. brother. E eu lá. Aí o Pablo chega, malucão. Ele chega, olha pra mim, faz assim, vira as costas e vai embora. Eu falei, meu irmão, que cara louco. E aí eu vejo ele, assim, no campo de refugiados, ele falando daqui pra cá e tal. E aí eu falei, não é possível, cara, tô falando há 4 horas aqui, vamos dar uma pausa. Aí eles tinham uns batuques lá, né? Falei, agora vamos fazer uma pausa. Botei os caras pra batucar e fui atrás do Pablo. Cheguei lá, ele falando com todo mundo, ele, aqui vai ser a plataforma internacional da África, aqui vai ser não sei o que lá, nós vamos construir isso, nós vamos fazer isso, não sei o que lá. Eu falei, Pablo, ele, o que você tá fazendo aqui? Eu falei, o que você tá fazendo aqui, meu irmão? Seu treinamento ali rolando. Não, volta lá só mais um pouquinho. Eu falei, não, nem pensar, cara, já tô falando há 4 horas. Qual que é a terceira matéria? Eu não lembro a terceira matéria. E aí ele falou, não, volta lá só mais um pouquinho, eu tô resolvendo uma coisa aqui, mas eu já vou. Aí eu voltei, dei mais um tempinho de treinamento, e aí foi... E ele voltou ou não? E aí ele foi lá e